que difere o perdão genuíno do remorso? Vamos falar sobre isso essa noite, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 55, no versículos 6 e 7. Amém? Todos acharam? Quem não achou, fala, pera aí. Opa. Aqui o texto do profeta Isaías, né? Aqui essa passagem, o Senhor está usando a boca de Isaías para falar por ele. E no versículo 6 e 7, o Senhor diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem as suas maneiras de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma noite, Pai. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor me escolheu essa noite para estar trazendo, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua igreja. Pai, que se cale agora o David, Pai, e passa o Senhor a ser usado a minha boca, Pai. Senhor, eu não sei qual motivo as pessoas entraram aqui, Pai, mas eu tenho uma convicção que o Senhor já começou a falar desde a oração, Pai. O Senhor falou também nos louvores, e Pai, eu te peço, continue, Senhor. Continue usando a minha vida para que o Senhor venha falar também, Senhor, na palavra. Que nós saiamos daqui, Senhor, transformados e mudando, Senhor, nossos pensamentos maus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra é muito clara. Buscai ao Senhor enquanto podes achá-lo. Haverá um dia que nós não vamos mais conseguir buscar ao Senhor. Haverá um dia em que o Cordeiro Santo descerá do céu e não vai dar mais tempo de buscar ao Senhor. É tempo de voltarmos à casa do Senhor. É tempo de nos humilharmos e pedirmos perdão genuíno ao Senhor. Se arrepender dos maus caminhos, deixar, abandonar e seguir a vida que o Senhor sonhou para nós. Mas afinal, o que é perdão? O perdão visa eliminar qualquer ressentimento, raiva, rancor ou sentimento negativo sobre determinada pessoa, por uma situação ou por si próprio. Ou seja, nós tivemos uma pregação linda aqui na quarta-feira. Quem esteve quarta-feira aqui? Vocês que não puderam estar, eu convido vocês a estar vindo nas quartas-feiras, que está sendo bênção. É ou não é isso aí? Está sendo maravilhoso. E nós ouvimos uma pregação aqui maravilhosa. Saiu todo mundo aqui aleluiado, que acabou o culto e a gente se viu aqui na igreja conversando e falando, e as pessoas não queriam mais ir embora, porque a presença do Senhor estava nesse lugar. E nós ouvimos falar sobre perdão, e que o perdão não é o ato de esquecer. O perdão é lembrar sem sentir remorso. O perdão é lembrar sem sentir dor. É como uma cicatriz que está aqui. Você olha para ela e fala, putz, esse dia aqui eu fiz arte. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu corpo, que quando eu era moleque eu pinava pipa, né? Uma vez eu fui pinar pipa na linha do trem. Vi. Olha só, ixi, era arteiro. Quem viu o Davi correndo aqui na igreja era igualzinho. E aí um dia, Nani, eu pulei lá na linha do trem. Minha mãe falava, não pula na linha do trem pra empinar pipa. Eu fui lá, porque na linha do trem chovia pipa e os meninos ficavam doidos. E aí eu fui lá, pulei na linha do trem. E dentro da linha do trem tinha um córrego. E eu empinando pipa assim, ó, andando pra trás, eu caí no córrego e me cortei. Eu vou contar uma coisa, aquele dia, com medo da minha mãe,
eu fiquei molhado do rio até secar para ir para casa. Obrigado. Eu andava na rua, parecia que era um mendigo, porque olha, eu tava fedendo. Mas enfim, aí tem as marcas do nosso corpo que a gente olha, Lu, e você sente dor na cicatriz? Não sente mais, mas você lembra do que aconteceu. Você lembra da situação que te levou a ter aquela cicatriz. Então eu lembro como se fosse ontem o que aconteceu de fato para eu ter essa cicatriz no meu corpo. O perdão é exatamente isso, é você lembrar quando você olhar, quando você vê, mas você não sentir mais preso àquela situação. Mas agora o que é o remorso? O remorso é um sentimento de aflição, de tristeza, inquietação, causado pela ação de não perdoarmos o que fizemos ou o que nos fizeram, mas pedir perdão ou liberar perdão pelo que possamos perder ou já perdemos. Forte, né? Ou seja, não pedimos perdão porque fizemos ou por aquilo que significa alguma coisa na nossa vida, não. Nós sentimos pena ou remorso por aquilo que nós vamos perder. Estamos presos nas coisas que iremos perder e não naquilo que de fato temos que fazer. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós erramos, nós tropeçamos, e aí nós pensamos, putz, Deus vai castigar a gente. Deus vai me castigar, eu vou ter que ir lá e pedir perdão, porque senão, olha, meu Deus do céu. Quantas vezes nós já ouvimos aqui que Deus vai pesar a mão? Quem já ouviu aqui que Deus vai pesar a mão? Já ouvimos isso, né, Nath? E por uma crença limitante, por uma repetição, né, Tony, que nós falamos hoje no Encontro dos Homens, por uma repetição que foi falada nas nossas cabeças, nós sentimos muitas vezes remorso pelas coisas que Deus, entre aspas, pode tirar da nossa vida. A perda de um filho, a perda do emprego, sei lá, alguma coisa que talvez você entrou hoje com medo. Você veio para, não, eu preciso ir para a igreja porque eu tô com medo de perder isso. Eu tô com medo de abandonar isso. Mas eu tenho uma coisa para te contar essa noite que o Senhor colocou no meu coração. Com Deus você não perde nunca. Com Deus você não perde nunca. Estar na presença de Deus é a maior dádiva que o Senhor deu para a humanidade. Então é tempo de voltarmos enquanto nós conseguimos achá-lo. Porque vai haver um dia que não vai mais ter tempo. E aí? Quando chegar esse dia, para onde que você irá? Será que de fato nos perdoamos e pedimos perdão a Deus e nos arrependemos dos maus caminhos? Iremos para o céu com Ele? Ou será que nós vivemos de barganha o tempo todo? Vivemos de remorso esse tempo todo? A Bíblia diz que chegará um dia no trono branco. Olha, não estava nada programado, mas o Senhor está mandando eu falar. Chegará um dia no trono branco que muitos se apresentarão ao Senhor, a palavra diz. Denzel, em seu nome eu preguei, em seu nome eu curei, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu trouxe vida às pessoas. E Jesus vai olhar para essa pessoa e vai falar assim: eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque estamos fazendo as coisas de Deus para fugir de Deus. Estamos pedindo perdão para Deus, não porque Ele é, ou porque Ele faz nas nossas vidas, mas porque Ele pode tirar das nossas vidas. Não estamos amando o Senhor. Estamos barganhando com o Senhor. E falando sobre questão de perdão, nós temos uma pessoa que é bem conhecida na Bíblia, um personagem, que é o Davi. Nós já ouvimos diversas palavras sobre ele, né, Sônia? Já ouvimos diversas pregações. E para quem não sabe, Davi significa o mais querido, o mais amado. E foi por um desses motivos que eu escolhi o nome do meu filho. Eu e a Aline, né, amor? Hã? É sim, não foi por causa do meu nome, não.
Foi por causa disso, o mais amado e o mais querido. E eu tenho certeza que hoje o Davi, para mim, ele é o mais amado e o mais querido na minha vida. Então vamos pegar aqui um momento em que Davi está passando. Todo mundo conhece aquela história em que até falamos isso também, coincidentemente, Tony. A gente estava no encontro dos homens e eu estava aqui, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está só confirmando tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Falávamos sobre Davi, sobre o pecado. E tem uma passagem aqui em Davi, em 2 Samuel 12:1, vamos ler aqui. Fala sobre quando Davi vai lá e adultera com Batseba, pega a esposa do seu amigo, do seu servo. Davi era talarico, gente. Fura olho. Então aqui em 2 Samuel 12 está falando um pouco sobre depois que Davi fez tudo que fez, que Davi foi lá, estava passeando, estava ocioso Davi, no palácio gigante, estava ocioso Lucão, Davi falou, vou passear aqui. Quando de repente Davi se depara com uma mulher tomando um banho, e a Bíblia fala que a mulher era muito formosa, era muito bonita. E aí Davi, não pensou duas vezes. Foi lá e tomou, aí falou, vamos ali dar um rolê comigo. E até um ponto, o Senhor está me falando aqui, até um ponto para a gente se atentar. Cuidado quando nós estamos ociosos. Cuidado, porque nós fazemos coisas que se tivéssemos atentos, estivéssemos prestando atenção, ou estando no Espírito Santo, focado ali, nós não faríamos. Então a Bíblia vai dizer que Davi vai lá, adultera com Batseba, e depois ele sente uma culpa. Ele se sente culpado, Aninha. E aí ele fala assim, não, eu preciso me livrar dessa culpa, Anthony. O que eu vou fazer? Já sei. Eu vou chamar Urias lá da guerra. Urias está cansado lá, está lutando. Vou chamar Urias. Chama Urias. Urias, vem cá, vamos tomar aqui uns drinks, vamos fazer uma caipirinha aqui, vamos tomar um negocinho aqui pra gente comemorar. Mas qual que era a intenção de Davi? Embebedar Urias para ele ir lá e ter relação com a sua esposa, porque Batseba estava grávida de Davi. Então falou assim, igual cena de novela. Quem assiste novela aqui? Nossa, vocês são crentes mesmo, hein? Caramba. Oi? Só série? Se fosse série, Netflix? Gente, eu não lembro a última novela que eu assisti, de verdade. Chiquititas. Eu não vou falar não, mas tem uma pessoa que eu conheço que todo dia assiste Chiquititas. Começa com A e termina com Line. Assiste sim. Assiste. Onde eu tava? Então, igual cena de novela. Foi igual cena de novela. Davi vai lá, tem um ato com a esposa do seu amigo, engravida ela e fala assim, eu preciso resolver essa situação. Vou embebedar Urias, vou falar pra ele lá ter relação com a mulher dele e pronto. Ela engravidou. Naquele tempo não tinha teste de DNA, né? Agora se nascesse a cara de Davi ia ficar meio estranho, né? Não tinha o ratinho, né, pra fazer lá mas ele é o pai. Então, aconteceu que Davi não conseguiu fazer o que ele tramava. Urias, fiel como era, eu penso que isso foi uma facada no coração de Davi, porque Davi fez com que ele ficasse bêbado, e mesmo bêbado ele falou assim, eu não vou te trair, rei. Por acaso tenho eu de comemorar se os meus irmãos estão lá na guerra lutando e perdendo as vidas? Eu não vou fazer isso. E não conseguiu fazer. E Davi falou, caramba, esse cara é fiel. Então já sei, eu vou mandar ele, já que você é fiel, você quer ir para a guerra, vai lá de frente da guerra para você servir o seu país. Mas na intenção de Davi era matar Urias e foi assim que aconteceu. Então nós vamos chegar agora onde eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, em 2 Samuel 12. A partir do versículo 1. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre.
O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu peito. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. E é isso que o Senhor diz, o Deus de Israel: Eu tomei você rei de Israel e o salvei de Saul. E aí Deus começa a falar que ele errou contra ele, que ele tinha depositado uma confiança. E vamos pular agora para o versículo 13. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O engraçado aqui é que Davi ficou furioso com ele mesmo, né? Se vocês forem ver. Eu imagino Davi como rei, e pelos seus atos, Davi era um assassino, era um valente de guerra. Quantas pessoas ele já tinha matado? Imagine para você, imagine que Deus mandou você falar algo para uma pessoa tão cruel. Será que você falaria igual Natã falou? Por que será que Natã falou em parábola com o rei Davi? Eu fiquei pensando nisso, eu perguntei para Deus, por que será que ele já chegou e falou assim, que nem os profetas faziam? Deus mandou falar para você que você vai morrer porque você fez isso e desobedeceu a Deus. Mas não, Natã falou em parábola. Eu acredito que aqui Natã escolheu falar em parábola para que pusesse Davi a pensar, a se colocar no lugar daquele homem que foi roubado. Para no final falar assim, mas aquele que foi roubado era Urias, e aquele que roubou foi você. Então, ele teve que inverter os papéis na parábola. Ele ficou furioso pela própria atitude que ele fez. Ele julgou, na verdade, né? Ele falou aqui, Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, ele assinou ali a própria sentença de morte. Mas e aí, quando Natã falou para ele assim, mas esse homem é você? Como será que Davi reagiu? Como será que ele se sentiu naquela hora, Ju? Sendo que ele tinha assinado a própria sentença de morte naquele momento. No final, ali no versículo 13, nós vemos que Davi reconhece que errou. Ele falou, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. E Natã imediatamente fala assim, o Senhor te perdoou, você não morrerá. Mas vai ter consequências. A Bíblia deixa clara, no finalzinho, Natã fala assim, mas o filho que você está esperando, ele sim morrerá. Por causa da sua desobediência. Ou seja, por mais que nós pecamos, por mais que nós erramos, e nós pedimos perdão a Deus, ninguém está livre das consequências. Ninguém estará livre das consequências. David, mas isso é o fim da nossa vida? Não. Porque Jesus veio para nos salvar e nos redimir. Só que o que é feito na terra é colhido na terra. É aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, não é? Não pense que você vai escapar das consequências. Mas você tem uma saída. Pedir perdão ao Senhor e Ele ouvirá o seu clamor. As consequências virão e nós temos um dever, apenas um dever.
aprender com elas ou viver refém delas. Nós temos que fazer essa escolha. Falando ainda sobre questão de perdão, Davi era considerado o que, igreja? Um homem segundo o coração de Deus. Por que será que ele era segundo o coração de Deus? Sendo que Davi adulterou, Davi mentiu, Davi roubou. Oi? Roubou a mulher do vizinho. Por que será que ele era considerado segundo o coração de Deus? Porque Davi, mesmo sendo tudo isso, ele reconhece que sem a presença do Senhor, de nada vale na vida dele. Então, quando Davi tem esse momento, tem essa questão na vida dele, Davi escreve um salmo, lá no Salmo 51. E nós vamos ler juntos aqui, para vocês entenderem o ponto onde que eu falei no começo. Se nós estamos pedindo perdão a Deus por quem Ele é, ou se nós estamos sentindo remorso do que nós estamos fazendo e pelas coisas que Deus pode tirar da nossa vida. No Salmo 51, é um salmo bem conhecido também, e tem como título arrependimento e perdão. O salmista Davi está escrevendo assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifique de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não me olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, aqui fica claro em que Davi falou assim: Deus, eu sei que eu pequei contra ti, eu sei que eu errei, mas faz o que quiser, me condena, me julga, mas não arranca de mim o seu Espírito Santo. Senhor, pode tirar tudo. Reino, pode ir. Filho, pode ir. Trabalho, pode ir, mas não tire de mim a tua presença. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque nele havia perdão e sinceridade. Um coração contrito ao Senhor é o segredo para se alcançar o perdão de Deus. Davi não ficou livre das consequências, mas Davi sabia que ele precisava se arrepender dos seus maus caminhos. E durante a trajetória de Davi, você vai perceber que Davi errava e caía, e novamente ele estava pedindo perdão, e Deus ouvia o perdão dele porque era sincero. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que isso representa? Para se alcançar o perdão de Deus, para se alcançar a graça de Deus, precisamos nos abster de tudo, entregar o nosso coração ao Senhor. Porque como nós lemos no início, Deus nos perdoa completamente.
Não é por metade, não é uma fração, não é um terço, não é um quarto, é completamente. Mas desde que nós nos arrependamos verdadeiramente, não que nós tenhamos remorso. Como nós vemos aqui, um vizinho ali de Davi também, bem conhecido, o rei Saul. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que Saul era um homem formoso e de boa fisionomia, de boa estatura. Ou seja, ele era um homem, além de bonito, era sarado, bombadão, formoso aos olhos. Olha só, um rei nato, certo? Tudo indica que sim. Um cara forte, alto, bonitão, pinta de liderança. O cara nasceu rei já. Mas nós vemos que Saul reinou ali em aproximadamente em torno de 40 anos. E durante a sua trajetória, Saul se ensoberbece. Saul começa a ter orgulho, a desobediência, a desobedecer a Deus. E nós vemos que quanto mais Saul fazia isso, mais Deus reprovava as atitudes de Saul. Só que ao contrário de Davi, que se ajoelhava, se humilhava e pedia perdão, Saul não. Saul só tinha remorso daquelas coisas que Deus podia tirar dele. Saul tinha medo que quando Davi foi ungido, Saul tinha medo que Davi roubasse o trono dele. Então ele não se arrependia e não pedia perdão a Deus por quem Deus era, mas sim com medo de perder as suas posses, perder o seu reinado, perder o seu status. E quantas vezes nós nos permitimos passar por essa situação? Erramos, pecamos, e aí nós pensamos: puxa, Deus vai pesar a mão contra mim agora. Eu preciso fazer alguma coisa. Só que Deus nos conhece, né, irmãos? Deus nos conhece. Deus sabe da intenção do nosso coração. Enquanto não houver sinceridade, Deus não vai receber o nosso perdão. Porque Deus, o maior interessado em nos abençoar é quem? É Deus. Só que Deus vai nos abençoar sendo que nós não estamos tratados naquilo que precisamos ser tratados. Porque imagina se Deus ouve a sua oração de remorso e não de perdão, e fala assim: filho, não, e Deus te faz um de irônico e fala assim: tá bom, entendi, você pediu perdão, vou te perdoar, e libera nas suas mãos a bênção. Será que vai ser bênção ou será que vai ser maldição na sua vida? Preste atenção. Até eu vi uma vez uma ilustração e eu lembrei agora, eu vou falar para vocês. Quando a gente está doente, vou pegar o exemplo da Júlia e do Igor que estão doentes. A Júlia e o Igor estão doentes. Aí eles vão lá, passam no médico, o médico faz o exame, Aninha, e vai lá e prescreve um remédio para eles. O remédio vai fazer bom ou vai fazer mal? Bom, né? Ele fez o exame e chegou nessa conclusão: não, para esse tipo de doença eu vou dar esse tipo de remédio. Só que tem uma coisa: a Júlia e o Igor têm um filho, o Isaac. Ó Deus revelando aí, ó. Eita, o Isaac. E aí o Isaac tá brincando e de repente o Isaac se depara com um remédio largado. E o Isaac vai lá e toma o remédio. Vai fazer bem ou vai fazer mal para o Isaac? Vai fazer mal. Porque até uma coisa que faz bem em mãos de pessoas que não têm maturidade vai fazer mal. Por que que no remédio está escrito: mantenha fora das crianças? Por quê? Porque ela não tem maturidade para lidar com aquilo, o organismo dela não está preparado para lidar com aquilo. E com Deus é a mesma coisa. Deus não vai liberar a bênção na vida de vocês se vocês não estiverem prontos para isso. Se vocês não estiverem curados, se vocês não se arrependerem, se vocês não largarem o que está te fazendo mal para receber a bênção, Deus não vai dar. E nós estamos girando, dando voltas e perguntando: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê?
E Deus está falando um mês inteiro de perdão. E nós estamos batendo na tecla. Nós não estamos perdoando, nós não estamos pedindo perdão, nós estamos sentindo remorsos, ressentimentos. E não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Buscai a Deus enquanto podes achá-lo, porque Ele está perto. E o Senhor está nessa noite. Ele está aqui falando com você. Não sinta remorso. Resolva o que você tem para resolver hoje. É hoje. Não é amanhã, não é domingo, não é semana que vem, não é mês que vem, é hoje. O Senhor te deu mais uma oportunidade hoje de resolver. Faça que nem Davi. Peça perdão. E para pedir perdão, o primeiro passo é você reconhecer que você está com isso. Reconhecer o seu mal. Reconhecer a sua fragilidade. Certo, Tony? Reconhecer que você tem um problema. E não fugir do problema. Porque o quanto mais você rejeita o problema, quanto mais você nega o problema, mais você está envolvido com o problema. Cada vez mais você está revivendo o problema na sua vida. Chega. Tá bom já, né? Olha o tanto de tempo que você está aí parado. Olha o tanto de tempo que você caminhou e como um elástico você está voltando tudo de novo. E aí você para, talvez essa semana você parou e falou assim: Deus, por que tudo de novo? Por que mais uma vez isso comigo? Porque mais uma vez Deus está te dando a oportunidade de você rever antes de prosseguir aquilo que está te afetando. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer ver você feliz. Só que para isso nós precisamos pedir perdão e reconhecer que somos maus. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra, todos pecamos. Então não é porque eu estou aqui em cima falando disso que eu não tenho os meus problemas. Sim, eu tenho os meus problemas. E para eu estar falando isso é porque o Senhor ministrou isso no meu coração primeiro. Eu tive que passar por situações para estar falando isso. O Senhor me deu mais uma oportunidade. E Ele está te dando hoje mais uma oportunidade. Temos um outro exemplo sobre questão de barganha com Deus. Um exemplo que até já preguei aqui sobre isso e diversas pessoas subiram aqui para falar sobre isso. É o caso de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem justo. Só que Jó, mesmo sendo tudo isso, ele tinha a sua humanidade, certo? E Jó tinha um problema. A palavra de Deus diz que Jó, Juliana, sacrificava a Deus pelos seus filhos antes mesmo deles pecarem. O que será que Jó estava tentando fazer com Deus? Jó estava tentando fazer um cashback com Deus. Ele estava aqui, tô te dando sacrifício, tá? Vai voltar em cashback, né? Que a palavra da moda agora é cashback. Eu estou investindo ali, vai ter um retorninho, vou guardar o retorninho, Consuelo. Quando eu precisar, opa, tá aqui o sacrifício. Meu filho pecou, tá aqui o sacrifício, Deus, já fiz aqui, tá tudo certo. E eram 10 filhos que Jó tinha. Então imagina fazer sacrifício para 10 filhos, Antônio. Imagina. Então um errava, já tinha um sacrifício, o boi já estava no espeto lá, rodando já. Antes mesmo dos filhos deles pecarem. Jó estava pedindo perdão a Deus ou Jó estava sentindo remorso? Porque Jó estava pensando no que ele podia perder. E não porque Deus era ou porque os filhos deles precisavam de perdão, Lucão. Jó estava com medo de perder. E se hoje você está com medo de perder, eu anulo toda a ação do mal na sua vida. Porque o inimigo não tem poder sobre a sua vida. O medo não pode te parar. Porque o Senhor quer te usar
Só que você está preso a esse medo. Você está fazendo ele de estimação. É um medinho de estimação, é um pecadinho de estimação. Hoje é um novo dia para você. Hoje é um novo tempo. Tempo de pedir perdão a Deus, para que Deus possa sarar as nossas almas e salvar as nossas vidas. Não retenha. Libera perdão. E principalmente libera perdão a você. E peça perdão a Deus. Mas reconheça, não negue. Porque quando nós estamos na negação, a pessoa fala assim: eu acho que você tem problema com isso. Eu não tenho problema com isso não. Não, eu acho que você tem problema com procrastinação. Tá doido? Que procrastinação? Eu faço, aconteça, eu faço isso. Não, você tem problema com pornografia. Não, jamais. Pode olhar no celular aqui, ó. Apagou todo o histórico do celular e não vai ver mesmo. Não, você tem problema em falar mentira. Muda até o timbre da voz. Eu não. Quantas vezes o Senhor trouxe pessoas para mostrar o seu erro e você, com seu orgulho, como era de Saul, de reconhecer o seu erro. Mas se eu reconhecer esse erro, o que será que eu vou perder? O que será que vão pensar de mim? Mas se eu reconhecer isso, o que o pastor vai pensar de mim? Se eu reconhecer o meu erro, será que vão me tirar da guitarra? Será que vão me tirar da bateria? Se eu reconhecer o meu erro, Igor, será que vão me tirar da mídia? O Igor foi tirado das rodas porque ele reconheceu um erro dele, tá, gente? Aleluia. Mas foi tratado, né? Glória a Deus. Aleluia. Até casou. Quantas vezes, fala a verdade aí, quantas vezes chegaram pessoas em você e falaram assim: eu acho que você tem problema com isso, eu acho que você tem problema com aquilo, e você falou: eu não, eu estou curado disso, eu sou autossuficiente. Você não falou com essas palavras, mas você declarou isso dizendo: eu não tenho um problema, quando você tem esse problema. É tempo de mudar, é tempo de pedir perdão a Deus, se humilhar e ser restaurado. Nós falamos muito aqui que a ICEM é uma casa de transformação. E se você não vem para a igreja pensando em ser transformado, você está vindo para o lugar errado. Porque não se pode achar a Deus sem buscá-lo. Não se pode achar a Deus sem deixar de lado as coisas. Determinada vez, Jesus está lá com seus discípulos. Chega um homem e fala assim: Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e fala assim, né? Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: por que você está me chamando de bom, se bom só existe um? Você já sabe o que é para fazer. É só seguir os mandamentos. Amará a Deus sobre todas as coisas, o próximo cante mesmo, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Aí ele olhou assim e falou assim: isso daí eu já faço. Isso daí, ó, chuchu, beleza, eu já faço. E aí Jesus viu a intenção do coração dele e falou assim: então se você já faz tudo isso, já faço. Então se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E no mesmo instante, a Bíblia diz que no mesmo instante, ao ouvir isso, um jovem que era muito rico se entristeceu, virou as costas e foi embora. E Jesus, olhando para os discípulos, disse assim: é mais fácil, em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava querendo nos ensinar? Para seguir Jesus nós temos que deixar muitas coisas. Precisa ter sacrifício. Quem diz que é fácil ser crente está mentindo, não é fácil. Só que a melhor coisa do mundo é ser crente. É você dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. É você deixar de lado as coisas maus e seguir na direção de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, deixando para trás as coisas, prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo Jesus.
o autor e consumador da nossa fé, o único. Então, para seguir Jesus, nós temos que nos negar a si mesmo. E negar a si mesmo quer dizer o quê? Deus, eu tenho isso, eu erro naquilo, eu faço isso, Deus, eu tenho um problema com isso, Deus, eu estou pecando nisso. Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu estou errando nessa situação, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar nisso. Tem uma passagem, eu não lembro agora exatamente, mas está nos evangelhos, a passagem do leproso em que Jesus estava com seus discípulos e avistando um leproso, está até no The Chosen. Quem assiste The Chosen aqui? Os escolhidos, né? É que eu falo inglês. Peguei essa frase do Vitor. Jesus está com seus discípulos e de repente chega um leproso, Everaldo. E naquela época, leproso, ele não tinha vez na sociedade não. Eles eram, deixados de escanteio. Eles eram deixados de lado. Eles não podiam estar entre quatro paredes ou respirar o mesmo ar das pessoas que estavam ali na sociedade. E de repente, Jesus e os discípulos se deparam com o leproso. Ele está vindo em direção de Jesus. E os discípulos fazem: não, se afasta, mestre, ele está leproso, não. Tampe as narinas, não respire o ar que ele está respirando. E Jesus fala: ei, psh, deixa comigo. Jesus vai de encontro ao leproso. O leproso chega diante de Jesus, se ajoelha e fala assim: eu vi o que você fez no casamento. Eu vi o milagre que você fez. Eu vi o poder que você tem. Eu vi o que o Senhor é capaz de fazer. Eu vi que o Senhor pode curar. Eu vi que o Senhor pode restaurar. Se o Senhor queres, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer são. O Senhor pode me curar. E o que Jesus responde para ele? Sim, eu quero. Sim, eu quero. Sede curado, sede limpo. Ou seja, o leproso foi diante de Jesus e colocou diante dele tudo o que ele havia passado. Deixou diante dos pés de Jesus todas as suas mazelas e falou: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então, Senhor, essa noite está te perguntando: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você precisa para que eu possa te curar? O que é que você está precisando essa noite? Qual é o perdão que você precisa ouvir do Pai? Esse é o momento. Como eu falei, é hoje. Não deixe passar essa oportunidade. Deixe hoje, nos pés da cruz, nos pés do Senhor, aquilo que está te fazendo mal. Peça perdão ao Senhor. Faça uma nova aliança com o Senhor. Porque o Senhor está de ouvidos atentos a te escutar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. E o Senhor quer essa noite nos curar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas aquele que não crê já está julgado, porque não creu no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, Deus não é um Deus que julga.
Se essa noite você está com medo de receber o julgamento de Deus ou de pessoas, está caindo por terra em nome do Senhor Jesus essa noite. O Senhor não é um Deus que julga, o Senhor é um Deus que abraça, o Senhor é um Deus que perdoa completamente. Deus não é um Deus de fração, Deus não é um Deus incompleto. Deus faz tudo perfeito, conforme a vontade de Deus. Então nessa noite, quero que vocês curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Você vai ter um tempinho aí para falar com o Senhor. Releve seu pensamento a Deus. É o momento que você tem, é você e Ele, não tem ninguém te ouvindo, não tem ninguém te olhando. É o momento que você tem de fazer uma nova aliança com o Senhor. O momento que você tem de fazer um novo concerto com o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, para te render graças. Senhor, eu te dou louvor, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. Pai, nós ouvimos aqui essa noite que o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que ama, Pai. E Senhor, o que eu mais quero, Senhor, é me derramar perante a Ti, Pai, mostrar as minhas fraquezas, mostrar as minhas mazelas, Pai, as minhas feridas, Pai, a minha podridão, para que o Senhor possa, Senhor, me restaurar. Senhor, essa noite eu te peço, Pai, que os meus irmãos consigam, Senhor, abrir as suas bocas, Pai, e proclamar, Senhor, liberar perdão, Senhor, e pedir perdão a Ti, Pai, para que eles consertem, Senhor, os seus maus caminhos, para que eles consertem, Senhor, as suas veredas, Pai, e que eles andem, Senhor, segundo, Senhor, o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quebro, Senhor, toda ação do mal, toda ação do inimigo, Pai, pelo poder do Seu nome, Pai. Senhor, que os meus irmãos venham conseguir pedir perdão a Ti, Pai. Sem medo, Senhor, do que eles possam perder, Pai. Mas, Senhor, crentes e, Senhor, felizes pelo que eles vão ganhar, Pai, ao receber o Teu perdão. Senhor, é tempo de restauração, Pai. Senhor, é noite de restauração, de reconciliação, Pai. E Deus, essa noite, Pai, eu te peço, abra, Senhor, os corações dos meus irmãos, Pai. E que essa palavra seja plantada, Senhor, em terra fértil, Pai. E venha dar fruto, Pai, esse fruto permaneça, Pai. Para que, Senhor, se cumpra a Sua vontade em cada vida que está aqui essa noite. Deus, o Senhor marcou, Senhor, esse dia para cada pessoa que está aqui, Pai. Não foi em vão. Não foi em vão esse momento que nós estamos tendo aqui, Pai. Antes mesmo, Senhor, de nós pensarmos, de recebermos um convite, o Senhor já tinha marcado essa hora, esse dia, Pai, esse momento. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cumpra, Senhor. Cumpra, Senhor, o propósito na qual o Senhor estabeleceu para essa noite, Pai, na vida de cada um que está aqui. Inclusive, Senhor, na minha vida, Pai. Senhor, eu te dou graças, Senhor, porque mesmo sendo mal, o Senhor usa, Senhor, as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nós venhamos sair hoje transformados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Não deixe. O que tem para ser resolvido, resolva hoje. Se é quando chegar em casa, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, aquele que te vê no secreto, e Ele te responderá. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus. Amém.